Boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo muito o convite para estar aqui nessa ocasião. Agradecer em particular ao Dr. Fábio Preto, que me fez esse convite gentilíssimo de estar com vocês aqui hoje e debater esses temas da litigiosidade excessiva do direito brasileiro. Eu acho que esse é um tema que preocupa todo o judiciário brasileiro e, portanto, é um dos temas mais relevantes que a gente, de fato, precisa pensar e quer pensar para um poder judiciário melhor, para um poder judiciário mais efetivo em relação à tutela dos direitos. Permitam saudar também os presentes aqui na mesa. O professor Luiz Manuel fez uma fala excepcional, o doutor Natir preside esses trabalhos e falou muito bem, todas essas línguas aí, tá perfeito. E a professora Ada Pellegrini Grinover, que é, afinal de contas, a professora de todos nós, talvez um dos maiores expoentes no campo da tutela coletiva no direito brasileiro. Bem, eu vou tratar alguma coisa muito semelhante àquilo que o professor Luiz Manuel ponderou aos senhores, e faço isso porque me parece que, diante do tema que foi escolhido, que é o excesso de litigiosidade dentro do direito brasileiro e a tutela coletiva, realmente esse é o aspecto mais importante da tutela coletiva. Eu acho que todo mundo que trabalha no campo do processo civil, e em particular que já tem alguma vivência com a tutela coletiva, sabe que a tutela coletiva funciona razoavelmente bem quando se trata de direitos difusos e direitos coletivos. Normalmente nós não temos grande dificuldade em trabalhar com problemas que envolvam proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio público e proteção de outros valores que são valores coletivos. Porém, quando nós tratamos da tutela coletiva voltada aos chamados direitos individuais homogêneos, aí a experiência brasileira ela é terrível, é uma experiência péssima. E na realidade, o que é curioso em relação a tudo isso é exatamente perceber que a tutela coletiva que se volta a esses direitos individuais homogêneos é aquilo que no direito estrangeiro se costuma utilizar como técnica para evitar essa proliferação de conflitos de massa. Vale dizer, nós temos há muito tempo um instrumento que se volta à proteção de litígios repetitivos. E, no entanto, nós conseguimos destruir esse instrumento. Depois que destruímos esse instrumento, reclamamos que não temos um instrumento adequado, e depois que reclamamos desse instrumento inadequado, criamos agora, com o novo Código de Processo Civil, um monte de outros instrumentos, e os senhores perceberão, são muito mais inadequados ainda para a tutela desses valores no direito brasileiro. Ou seja, o curioso é que, na realidade, grande parte dos nossos problemas foi justamente criado pela nossa prática em relação à tutela coletiva brasileira. E é nesse sentido que eu queria apenas apresentar para os senhores sugestões de mecanismos de coletivização, técnicas, orientações em relação à coletivização, seja naquilo que envolve a tutela coletiva clássica, ou seja, a proteção de direitos chamados individuais homogêneos, seja de alguma outra alternativa com que o Código de Processo Civil novo trabalha e que pode ser um resultado, pode ser um instrumento útil também para esse tipo de questão. Eu começo apontando para os senhores um dado de uma pesquisa que não é propriamente uma pesquisa recente, é uma pesquisa até razoavelmente antiga, uma pesquisa de 2010, capitaneada pelo CNJ e realizada pela FGV, que vai detectar os maiores litigantes, as maiores matérias de litígio que nós tínhamos em 2010 perante o Poder Judiciário brasileiro. E notem que essa pesquisa feita pela FGV detectou praticamente que grande parte do volume que nós temos em 3 tribunais que foram escolhidos para se realizar essa pesquisa envolviam o mesmo tipo de discussão. Ou seja, a maior parte, se vocês forem somar os quantitativos desses valores aqui, a maior parte dos litígios que nós tínhamos perante esses 3 tribunais envolvia menos de 2 matérias. Às vezes envolvia até uma matéria só. Portanto, é um exagero de certos tipos de causa perante o Poder Judiciário. O que, na realidade, tem consequências que eu já vou examinar com os senhores, muito importantes. Mas, além desses dados, o mesmo relatório apontava exatamente qual era o tipo de litígio que era repetitivo, que era mais frequente perante esses 3 tribunais. E notem que, praticamente, em muitos tribunais, nós tínhamos um quantitativo imenso de demandas
que às vezes beirava a 70% ou até mais de 70%, basicamente com um ou dois tipos de matéria. Isso significa dizer que, do volume de demandas que é exagerado, sem dúvida nenhuma, perante o Poder Judiciário, há pouco eu participava da palestra do ministro Felipe Salomão e ele falava que, segundo as estatísticas disponíveis, aquelas estatísticas indicariam que um magistrado brasileiro julga em média 2 processos por, agora não lembro se era por hora ou era por minuto, mas enfim, era um volume absurdo de processos. Mas enfim, desse volume exagerado de demandas que nós temos, a gente percebe que há uma grande dimensão de casos que são casos repetitivos, são casos que a rigor não deveriam estar pendentes de análise perante o judiciário brasileiro. Essas questões como, por exemplo, problemas de expurgos inflacionários, problema de contrato bancário, de índice de URV para reajuste de servidor público, isso é um absurdo que a gente tenha mais do que um único processo discutindo esse tipo de questão perante o Poder Judiciário brasileiro. O problema, portanto, não é inventar IRDR, esses incidentes de resolução de demandas repetitivas, incidente de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência com outro tipo de atribuição, etc, 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 ou mesmo os precedentes do novo Código de Processo Civil, que a rigor de precedentes tem muito pouco, mas que se voltam sim para lidar com esse tipo de questão. Porque o problema, na verdade, não é essa solução. O problema é esse problema aqui, que nunca deveria existir. Nós tomamos de empréstimo um modelo de solução de conflitos, que é um modelo típico de países onde esse tipo de situação não existe. Mas para nós, ele existe. E porque existe, nós deveríamos ter também técnicas de composição desse tipo de litígio que não fossem as técnicas tradicionais individuais, que fossem sim as técnicas de aglutinação que são desenvolvidas há muito tempo na orientação do direito estrangeiro. Portanto, me parece que, sem dúvida nenhuma, a par de tantos outros problemas com os quais o processo civil hoje deve se debruçar, há um problema importantíssimo que envolve esses litígios de massa. Há um problema fundamental que envolve justamente a discussão de saber o que é que leva o Poder Judiciário a ter que rediscutir a mesma questão milhares de vezes. Milhares de vezes, às vezes até dentro de uma única sessão, de julgamento do tribunal. Eu participo de sessões no Tribunal da 4ª Região e a primeira sessão que eu fiz no campo previdenciário, eu me espantei absurdamente com o que aconteceu. Porque eu sentei naquela cadeira e meia hora depois eu levantei da cadeira, anunciados que tinham sido julgados 900 processos, e acho que eu vi julgar ali talvez uns 4 ou 5. O resto dos processos todos foram examinados segundo um modelo tradicional que se tornou tradicional dentro do sistema brasileiro. Que é, olha, esse aqui é a tese A, esse aqui é a discussão B, esse aqui é a discussão C, e portanto as teses já estão consolidadas, não tem mais o que fazer aqui dentro. Isso é que é uma anomalia dentro do sistema brasileiro. Isso não deveria, não poderia existir dentro de um modelo adequado de prestação jurisdicional. E por isso, eu invocaria, só para começar essa análise com os senhores, uma regra, que é uma regra que não é nossa, obviamente, é uma regra do Código de Processo Civil inglês, mas que me parece uma regra genial. A primeira regra, o primeiro artigo do Código de Processo Civil inglês, que é um artigo que, infelizmente, não entenderam por copiar dentro do direito brasileiro, mas que me parece que talvez seja o artigo mais importante que devesse constar desse novo Código de Processo Civil, que vai dizer basicamente o seguinte: o juiz deve agir com justiça, o juiz deve examinar as causas de maneira justa, e que examinar as causas de maneira justa inclui, dentre uma série de outras consequências, daí vejam a linha E desse artigo 1º do Código, envolve alocar uma quantidade de recursos para cada processo proporcional à quantidade de recursos que é possível, que é necessário de ser alocado em outros processos, perante os outros processos que também estão sob análise do Poder Judiciário. Isso que se tem chamado de proporcionalidade panprocessual, tomando em consideração os aspectos gerais da gestão do processo, é que me parece é um dado fundamental para pensar a tutela coletiva sobre não outros tantos aspectos que podem e devem ser considerados, mas também sob o aspecto de que a tutela coletiva se presta como um instrumento de
gestão processual, de administração da justiça, de administração do trabalho, da força de trabalho do Poder Judiciário, de administração dos recursos do Poder Judiciário, de administração da própria finalidade do Poder Judiciário. Quem pensa, por exemplo, em saúde pública, também sabe que não é possível atender todo mundo para todo tipo de doença que exista. Porém, precisa de instrumentos de gestão de modo a oferecer para os problemas que existem no campo da saúde pública, que possam oferecer a melhor cobertura possível ao máximo de doenças possível. Assim também deve agir o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também precisa de instrumentos de gestão da sua capacidade de trabalho, da sua possibilidade de oferta. De outra maneira, não vai ser possível gerir esse contingente de processos que os senhores têm sob sua análise. E é nesse sentido que me parece que nós precisamos pensar em instrumentos capazes de oferecer esses modelos de gestão processual para os senhores. Um desses modelos que me parece extremamente útil é esse previsto no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março. Isso que o Código Novo prevê como nome de atos concertados entre juízes cooperantes é uma técnica empregada fora do Brasil como um mecanismo de coletivização. Não é a mesma coisa que uma ação coletiva, mas é um instrumento de coletivização de causas ou de questões individuais que fora do Brasil produz um resultado excepcional. Qual é a ideia do novo Código? A ideia do novo Código é de que a gente possa aglutinar certos atos processuais, ou até a solução de casos que são repetitivos, perante um único juízo, perante um único órgão, de modo que a decisão que aquele órgão dê seja uma decisão aplicável a todo aquele contingente de processos que exista sobre aquele determinado tema. Ou pelo menos, de modo a permitir que esse órgão possa produzir a prova em relação a todo aquele volume de demandas que existam, porque a prova é a mesma para todos os casos. Possa praticar certos atos em relação a todos aqueles processos, porque esse ato é o mesmo em relação a todos aqueles processos. Possa realizar a execução em todos aqueles atos, porque a execução segue um padrão que permite essa aglutinação, e assim por diante. Essa é uma técnica que tem origem no modelo norte-americano, é uma técnica que funciona muito bem como um mecanismo de coletivização lá, e que me parece, se bem interpretado, se bem utilizado, pode ser um instrumento muito importante, muito interessante para o trabalho do próprio Poder Judiciário. Oferece as mesmas vantagens da ação coletiva, no sentido de uma prestação isonômica para todos os sujeitos, de gestão do serviço justiça, de oferta de uma decisão em tempo razoável, de gestão dos recursos dos litigantes, enfim, há uma série de vantagens que esse mecanismo também oferece e que eventualmente pode ser uma técnica bastante útil, bastante importante, como uma técnica de coletivização no novo modelo do Código de Processo Civil. Ao lado dessa técnica, porém, vocês sabem que o Código Novo enumera uma série de outros institutos que também teriam a pretensão de lidar com demandas repetitivas. Assim, por exemplo, funciona o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, que seria uma técnica de aglutinação da solução de uma mesma questão de direito, para que um tribunal se pronuncie sobre aquela questão de direito, de modo que a decisão do tribunal a respeito da questão de direito se torne obrigatória, se torne vinculante para todo o Poder Judiciário brasileiro. Eu não desmereço o emprego dessa técnica e nem a sua utilidade, mas pondero com os senhores o seguinte: notem que essa solução tem uma alta dose de chance de permitir, em primeiro lugar, que o litigante habitual, esse litigante de massa, escolha o caso em que ele quer litigar. Porque se ele pode escolher em qual caso ele vai suscitar esse IRDR e vai levar essa questão para análise do tribunal, obviamente que o que vai acontecer no mais das vezes é que ele não vai escolher como o caso, que vai ser o caso julgado como o caso paradigma, aquele em que, por exemplo, tem num dos polos da relação processual, como advogado Luiz Manuel, como parecerista professora Ada. Ele vai escolher certamente aquele caso que é do advogado mais mal preparado, da peça mais mal fundamentada, e ali é onde ele vai suscitar esse incidente de resolução de demandas repetitivas e onde vai se extrair o precedente, que depois vai ser obrigatório para todo o Poder Judiciário brasileiro. Isso é algo extremamente perigoso, é algo extremamente complicado. A partir disso,
Notem que esse IRDR, tal como montado no modelo brasileiro, é uma das técnicas que elimina uma das grandes vantagens da tutela coletiva atual, que é o modelo de coisa julgada segundo o evento Leeds, né, que a professora Ada Pellegrini Grinover há tanto tempo defende e conseguiu colocar na legislação brasileira, e que hoje serve de referência para outros países também formarem seu sistema de processo coletivo. No modelo novo de IRDR, de incidente e assunção de competência, o que nós vamos ter é justamente uma decisão que se torna imutável, indiscutível e vinculante, seja ela favorável ou desfavorável ao indivíduo, seja ela favorável ou desfavorável àquele hipossuficiente. Logo, essas técnicas outras que o Código Novo pretende empregar são técnicas que, embora tenham seu campo de utilidade, embora tenham seu campo de aplicação, são técnicas que evidentemente apresentam um grau de legitimidade muito menor do que, por exemplo, essa técnica de concentração prevista no Código ou a técnica de tutela coletiva, com a qual a gente está habituado, deveria estar habituado há tanto tempo. Mas o que é que então faz com que nós não tenhamos uma tutela coletiva prestada por meio de ação civil pública e que seja efetiva, que funcione de maneira adequada? Me parece que o grande problema da tutela coletiva brasileira e o grande obstáculo a que ela funcione de maneira adequada é justamente a nossa prática, a maneira como foi construída a nossa forma de pensar a respeito da tutela coletiva, tal como disse o professor Luiz Manuel. Na realidade, nós temos, em primeiro lugar, uma grande dificuldade em entender o que é direito individual homogêneo. Nós não conseguimos entender, não conseguimos aceitar a ideia de que o direito individual homogêneo nada mais é do que um direito individual comum, igual a qualquer outro, mas que por certas razões é tratado de forma coletiva, dentro de um processo coletivo. Nós temos uma mania quase que invencível de tentar achar alguma característica interna a esse direito e que torna ele diferente de um direito individual e que, portanto, dá a ele esse atributo, a tal da condição de ser um direito individual homogêneo. E aí é que começam todos os problemas, né? Não é raro os senhores encontrarem a grande discussão sobre essa definição que o Código de Defesa do Consumidor apresentou a respeito dos direitos individuais homogêneos. Por causa da vagueza dessa definição, é que, muito frequentemente, a gente não consegue entender o que deve ser enquadrado como um direito individual homogêneo e o que não deve ser enquadrado como um direito individual homogêneo. A tal dificuldade é ainda acentuada quando a gente vai comparar, por exemplo, essa definição do Código de Defesa do Consumidor com a regra, com a regra do Código de Processo Civil, artigo 46, que vai falar sobre litisconsórcio e vai prever que um dos casos de litisconsórcio é justamente a hipótese em que eu tenha afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Ora, o que é esse ponto comum de fato ou de direito, se não a mesma ideia da origem comum de um direito e que eventualmente vai permitir ao juiz a escolha de saber se submete uma questão a um litisconsórcio ou a uma tutela coletiva. Desse problema, essa dificuldade que vem daqui, desse problema decorrem vários outros problemas que também obstaculizam uma tutela coletiva adequada. Como nós não sabemos exatamente o que deveria ser tratado como um direito individual homogêneo, nós também não sabemos quando é que é cabível uma ação coletiva ou não. Nós queremos inventar uma categoria estranha, como disse o professor Luiz Manuel, de legitimidade por esse tipo de demanda, uma categoria esquisita que se adapte às categorias do Código de Processo Civil a respeito de legitimidade, de competência, de coisa julgada, de sentença, de execução, etc, etc, etc. E claro que tudo isso não vai funcionar, porque todas essas técnicas que o Código de Processo Civil imagina são técnicas que foram pensadas para um modelo de litígio individual e não para um modelo de litígio coletivo. Quem vai trabalhar com tutela coletiva tem que pensar sobre uma lógica coletiva e não pode trabalhar com uma lógica que foi imaginada para lidar com o litígio entre A e B. Isso é meio óbvio, porém, na nossa orientação jurisprudencial, essa obviedade muitas vezes passa despercebida. Por isso, é que me parece que, em primeiro lugar, é necessário, é útil, é indispensável que a gente reexamine o conceito desses direitos chamados de direitos individuais homogêneos. Falava para os senhores que, na minha opinião, o
direito individual homogêneo não é nenhuma categoria diferente de um direito individual qualquer, com a única diferença de que há elementos que recomendam que a sua tutela se faça de modo aglutinado, de modo coletivizado, ao invés de ser de forma individual. Eu, particularmente, tenho defendido alguns requisitos para essa solução, para essa determinação de direitos que autorizariam essa proteção coletiva. Basicamente, a presença dessas questões comuns, que obviamente tornam direitos individuais assimiláveis a um determinado grupo, possam ser enfeixados para uma tutela comum, a inviabilidade ou a inadequação, a inutilidade desse tratamento de maneira individualizada e essa utilidade para as partes e para o Poder Judiciário, essa maior utilidade para as partes e para o Poder Judiciário, em que essa proteção se faça de maneira coletiva. É, na realidade, uma outra forma de encarar algo que também a professora Ada sustenta há muito tempo, que é a ideia da chamada predominância, a ideia da forma melhor de proteção pela via coletiva ou da forma melhor de proteção pela via individualizada de um determinado direito. Então, na realidade, o problema aqui é um problema realmente que enfoca a seguinte discussão: esse tipo de direito de massa é melhor ser tratado da via individualizada? Há alguma vantagem em trabalhar esse direito de forma individualizada? Ou há vantagem em trabalhar esse direito de forma coletivizada? Essa é a grande discussão desse tipo de técnica. Essa é a grande discussão da tutela coletiva. A tutela coletiva desses direitos individuais nada mais é do que uma preocupação com esse tipo de gestão, desse volume exagerado de causas repetitivas. E é a partir desse tipo de critério, que passa a ser um critério quase que de administração de recursos públicos, que me parece sempre deveria ter sido examinada essa discussão. Há inclusive uma decisão da STJ, em que um dos votos, que foi um voto do ministro Fux, dizia justamente o seguinte: escuta, nós vamos tratar esse tipo de problema de forma coletivizada, ou nós vamos bater no peito, dizer que isso aqui é um direito individual e esperar para receber daqui a pouco milhares de demandas individuais? O que é que nós queremos da nossa atuação jurisdicional? Me parece que essa realmente é a grande discussão no campo dos direitos individuais homogêneos. Não é necessário ficar buscando peculiaridades, ficar buscando alguma característica diferente nesses direitos para enquadrá-los como direitos individuais homogêneos. A rigor, o que é fundamental aqui é perceber que isso é uma técnica que é disponibilizada para o Poder Judiciário, para oferecer uma resposta melhor para o Poder Judiciário, para o jurisdicionado, porque o Judiciário ofereça uma resposta melhor para o jurisdicionado, que ofereça mais segurança, que ofereça mais isonomia, que ofereça um custo menor e que ofereça uma solução também mais adequada em termos de racionalização do trabalho judicial. A partir dessa lógica, obviamente, a gente pode imaginar outros tantos problemas que acabam desaguando na questão da tutela coletiva e que poderiam muito facilmente ser superados. Por exemplo, há muitas situações que não são coletivizadas porque o direito não é propriamente idêntico em relação a todos os sujeitos que possuem aquele tipo de interesse. Porém, isso não impede que em certas circunstâncias eu possa também coletivizar esse tipo de caso, porém que eu faça uma coletivização apenas parcial do litígio. Há vários problemas, há várias discussões que, embora coloquem situações controvertidas que são individuais, que são pontuais, específicas de certo sujeito determinado, possuem um denominador comum, possuem elementos comuns. Eu vejo, por exemplo, na área previdenciária, que é muito comum lá no Tribunal da 4ª Região, a discussão de saber o que é que integra, o que é que não integra o salário, a renda familiar para fins de benefício assistencial. E o Tribunal tem um entendimento pacificado a respeito disso. E, no entanto, o INSS continua a vida inteira discutindo esse tipo de questão e dizendo: para mim isso aqui não compõe, não deve ser colocado, ou aquilo ali deve ser colocado como renda familiar para fins de benefício assistencial. Essa é uma discussão que obviamente poderia ter terminado há muitos anos por meio de uma ação coletiva que definisse esse tipo de problema. E superada essa questão, talvez muitas ações que ainda hoje existem, que são individuais, porque envolvem questões individuais, talvez não existissem. Porque não valeria a pena para o próprio INSS
discutir esses outros aspectos que são individualizados. E parece, portanto, que a ideia dessa coletivização parcial é alguma coisa que poderia também ser muito útil, ser muito facilmente percebida como algo útil para, de novo, essa ideia dos direitos individuais homogêneos. Também a ideia do judiciário poder repartir os grupos de acordo com similitudes que possam existir internamente ao grande grupo. Às vezes eu tenho um grande grupo que contém certos denominadores que são comuns, mas depois daquilo há grupos menores que reúnem condições peculiares também menores. Nada impede que também o judiciário autorize essa coletivização, porém crie subgrupos dentro do grande grupo, de modo que possa definir a questão ainda de forma coletivizada para determinados grupos. O grupo A tem essa solução, o B tem a solução, o C tem a solução, etc, etc. Eu continuo dando uma resposta coletiva, continuo dando uma resposta, me parece, muito mais eficiente, porém, sem ser necessariamente isonômica para todos aqueles sujeitos que possuam um determinado tipo de interesse. Um outro dado que me parece também fundamental, foi até também frisado pelo professor Luiz Manuel, e que, na minha opinião, traz uma grande contribuição a partir do novo Código de Processo Civil, é a percepção de que a tutela coletiva, pela sua utilidade, pelo seu valor, exige um outro comportamento de todos os atores processuais, de todos os sujeitos processuais, em termos de aplicação do princípio da instrumentalidade. Isso que no Código Novo é trabalhado com a ideia da predominância do juízo do mérito sobre as questões processuais, me parece que é algo que, em termos doutrinários, pelo menos, no campo da tutela coletiva, sempre foi defendido. A ideia de que, sempre que o juiz puder, ele permita a correção de defeitos processuais para permitir uma análise de mérito, para cá é fundamental. Justamente para evitar aquilo que o professor Luiz Manuel colocou, ou seja, a ideia de que eu vou extinguir a ação coletiva e vou fazer o quê em consequência disso? Vou arrumar 1 milhão de ações individuais para dali a uma semana, para dali a um mês e meio, para dali a sabe Deus quanto tempo. Vale dizer, o grande problema nosso é que a gente, na verdade, ao não autorizar uma solução coletiva para muitos problemas, a gente acaba suscitando esse volume exagerado de demandas que também se apresentam perante o Poder Judiciário. Eu também colocaria uma última observação em relação a uma necessidade de revisão das técnicas executivas em tutela coletiva. Nós somos levados a acreditar, a partir do artigo 91 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que nós temos na tutela coletiva sempre um binômio que é um tratamento coletivo numa primeira etapa, na fase de conhecimento, e um tratamento individualizado na fase de execução. As execuções são individualizadas, embora a sentença seja coletiva. E isso, na realidade, é um grande problema, é uma péssima solução para muitas situações coletivas. Porque, no fim das contas, o que isso faz é simplesmente protelar uma situação de pulverização de demandas que se torna inevitável. Os senhores julgam coletivamente uma causa, dali a pouco os senhores vão receber um volume de, 100 mil, 200 mil processos de execução, em que eu vou ter que fazer uma demonstração individual do dano, uma liquidação individual e uma execução individualizada. Eu vou continuar, portanto, tendo de novo aquele volume excessivo de demandas, né? E, portanto, só eu protelei esse volume exagerado de causas. O que, na realidade, hoje, muito se defende, e é talvez um dos pontos centrais do projeto de lei, desse projeto do qual nós participamos, o projeto de lei que tem por objetivo reexaminar a tutela coletiva brasileira, é, sempre que possível, evitar essa individualização posterior na fase de execução das causas coletivas. Há várias experiências nesse sentido. No Paraná, por exemplo, há um juiz que criou uma decisão extraordinária, em que ele determinou um valor de indenização, determinou ao réu que criasse contas individualizadas, depositasse as indenizações de forma individualizada e comunicasse às vítimas que pudessem levantar aquele valor individual, independentemente de qualquer tipo de execução. Tem uma outra decisão do STJ, não muito recente, mas ainda assim uma decisão importante, que envolve um caso de Santa Catarina, em que também o STJ determinou que o valor de uma determinada indenização fosse colocado como crédito nas contas de telefonia de uma determinada empresa telefônica. Isso
também coletiva a execução, a realização do crédito, de modo também a evitar que a pessoa tenha que vir num segundo momento, contratar um advogado e tornar individual aquela questão coletiva e continuar não só se sujeitando a uma solução não isonômica, se sujeitando a uma solução, no mais das vezes, não adequada, porque toma em consideração elementos que muitas vezes estimulam ela a discutir a questão de forma individualizada e, portanto, torna essa solução coletiva também muito mais adequada. Eu falaria, em último lugar, dessa questão dos processos estruturais, mas dessa eu não vou falar, porque a professora Ada, esse é o tema que foi reservado. Não vai falar mais. Mas, enfim, era o tema que a professora Ada ia falar. Mas, apenas para situar os senhores, de que talvez repensar alguns aspectos da tutela coletiva permita um tratamento mais adequado, um tratamento mais eficiente desse tipo de problema molecular, que é um dos grandes obstáculos a uma prestação jurisdicional realmente efetiva, adequada e tempestiva. Eu agradeço a atenção dos senhores, peço desculpa pelo tempo demasiado que tomei, mas fico à disposição dos senhores para qualquer outra assunto. Bom, com certeza sairemos daqui muito menos tranquilos do que quando chegamos. Vai, professora? Graças a Deus. Vou até mudar o meu tempo. Defesa da magistratura. Não faça Bom, a professora Ada dispensa, obviamente, leitura